Agora, a Módulo FM apresenta para você Mente Aberta. Mente Aberta. Um super bate-papo com a jornalista Leide Carvalho e o psicólogo Roberto Vida Nova. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep e Criar Design. Olá, para você que ouve a Módulo FM, a gente começa mais uma edição, mais um programa Mente Aberta aqui na Módulo FM com o psicólogo e escritor Roberto Vida Nova. Roberto, esse nome seu é muito bacana, por que você escolheu ele? Esse nome sugestivo, né? Vida Nova, gostei, tudo bem? Ô, Leide, tudo bem, graças a Deus. Olha, isso não foi combinado, hein? Mas Nem foi. Né? Mas é uma coisa, é uma oportunidade que você está me dando muito interessante, porque assim, o Vida Nova é um pseudônimo que eu adotei, por vários motivos. Primeiro, o meu primeiro livro tem o título de Feliz Vida Nova. E a partir desse título, eu comecei a fazer vários trabalhos exatamente com esse título, né? Eu já tive um programa de rádio com esse título, Feliz Vida Nova, cursos, site, enfim. E aí, como escritor, eu tenho o nome Roberto Rodrigues Júnior. Roberto Rodrigues Júnior é um nome muito extenso. Roberto Júnior é um nome que parece que está faltando alguma coisa. Se fosse jornalista, né? Júnior de quê? Se fosse jornalista, não tem o J Júnior, né? Tem. Se fosse jornalista, ainda ia ficar legal, talvez. Porque é sonoro, né? Roberto Júnior é sonoro. É sonoro, E Roberto Rodrigues é meu pai, né? Sim. Então, eu fiquei assim um pouco sem identidade. E um dia, conversando com o editor, eu perguntei a ele, falei que tinha vontade de colocar esse pseudônimo nas minhas obras escritas a partir de agora, meus livros, né? E ele simplesmente amou a ideia. Não, mas é muito legal. E ele amou a ideia e falou: Roberto, eu não sei como é que você não fez isso antes, né? Então, às vezes as pessoas pensam que Roberto Vida Nova eu adotei por causa de um momento novo da minha vida. E absolutamente não tem nada a ver. Principalmente em relação ao casamento, né? Quando eu ainda estava casado, a minha ex-esposa, Andréia, ela já sabia disso, a gente já conversava sobre isso e, de certa forma, me apoiava também, sim. Né? E aí coincidiu, de certa forma, embora tenha sido antes, eu comecei a adotar o Roberto Vida Nova antes de me divorciar. No entanto, ele pegou mais depois que eu me divorciei. Então tem gente que pode achar que Roberto Vida Nova é por causa disso, né? De uma vida nova, e não tem absolutamente nada a ver. E aí, fechando... Tem muitos anos, né, que você está nessa vida nova. Você foi no seu primeiro livro. Foi, né? o Feliz Vida Nova. Tem muitos anos. Aí eu tirei do Feliz Vida Nova o Vida Nova para adotar mesmo um pseudônimo e colocar isso nas minhas obras, né? E o que virou? Ficou legal e vem totalmente de encontro ao meu trabalho. Tanto o meu trabalho aqui na rádio, quanto o meu trabalho de escritor, de psicólogo e dos cursos que eu promovo, as palestras que eu faço, porque a sugestão do meu trabalho, ou o principal motivo do meu trabalho, é realmente levar a vida nova para as pessoas, né? Seja o depressivo sair da sua depressão para uma vida mais serena, tranquila e feliz, ou aquela pessoa que me contrata para uma palestra ou para um workshop, alguma coisa, trazer um sentido de vida nova para ela. E aí adotei e ficou e está dando certo. Eu te agradeço essa oportunidade muito legal. de Eu sempre quis te perguntar isso. Eu sempre quis te perguntar, porque eu acho Vida Nova, além de ser sonoro, Vida Nova. Né? É bacana. E já traz uma mensagem, ele já é autoexplicativo. Exatamente, Vida Nova. Essa é a ideia. Né? E então, assim, muito bom mesmo, muito legal você estar me perguntando isso e me dando essa oportunidade de explicar isso às pessoas. E virou, viu, Leide? Assim, tem colado cada vez mais. E tanto a reedição dos meus livros, quanto o que surgir novo daqui para frente, vai vir com esse pseudônimo Roberto Vida Nova. Gente, o Roberto é modesto, mas outro dia eu vi que o Rolando Boldrin curtiu uma publicação sua. Foi. Eu fiquei assim, falei, nossa, que orgulho do meu amigo. Que fora chique. a Luma de Oliveira, né? Não, eu ia falar, a Luma de Oliveira também, falei, não, isso aqui é montagem, peraí, mas era ela mesmo, né, Roberto? Você não tem motivo nenhum pra mentir, mas eu falei, nossa, que isso, hein, a Luma de Oliveira, que legal. É legal, Mas assim, é sempre bom, desculpa que eu saí, é sempre bom
e oportuno, mas assim, cada um que está ali, né, porque nas redes sociais hoje você tem coisas interessantes. Por exemplo, uma delas é que você não tem... O mundo está sem cerca para a internet, né? Então você chega em lugares inimagináveis. É verdade. Como eu já falei aqui, você sabe, exatamente por causa desses textos na internet, eu consegui uma abertura para escrever numa revista portuguesa. E isso foi muito importante, muito legal para mim e também para o que eu pretendo com a escrita. Mas a gente sabe também que muitas pessoas estão ali lendo e nem sequer curtem ou comentam. Então, mas estão lendo. Mas estão igual lendo. Coruja. Sim, eu tenho muita informação sobre isso. Sim, né? Eu também tenho. E às vezes eu não tenho da própria pessoa, mas eu tenho da mãe dela, né? Ou às vezes, uma amiga, do amigo. E tal, que lê e tudo. Então, assim, eu procuro não ficar realmente fixado assim em número de curtidas ou de comentários, não. Eu quero mesmo saber se a minha mensagem está chegando e se ela de uma maneira efetiva tem ajudado as pessoas de alguma maneira. Roberto, nós prometemos em falar sobre a terapia. O que é a terapia? Quais os benefícios? Como ela é feita? Para quem ela é feita? Então você tem toda a habilidade do mundo para falar sobre, porque você já tem mais de 20 anos de consultório, Roberto? Não, eu tô agora, esse final de ano eu completo 20 anos de consultório. Né? Você começou criança, né, Roberto? Nem tanto, que né? legal 24, agora, né? Que legal agora, né? Tá bom, tá bom. Você foi muito amiga. Tá certo. Não, eu agora em janeiro, na verdade, eu completo 20 anos de formado, né? E graças a Deus... Você até escreveu um texto do Dia do Psicólogo. Recente, no Dia do Psicólogo. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta para falar sobre isso? Pode ser. Então tá bom, a gente vai ter um breve intervalo e eu quero que o Roberto fale, porque ele fez uma homenagem também aos psicólogos e contou a própria história recentemente. A gente volta em um minuto. Mente Aberta, um super bate-papo com a jornalista Leide Carvalho e o psicólogo Roberto Vida Nova. Voltamos com o nosso Mente Aberta aqui na Módulo FM. E, Roberto, você fez uma homenagem ao psicólogo recentemente, pela data a ser lembrada, né? Eu vejo que você tem muitos amigos psicólogos também, você é uma pessoa que tem essa troca, tem essa relação com os profissionais da sua área. E eu achei interessante o jeito que você contou, né? Como é que você começou na profissão, com um otimismo danado, né? Parabéns. Eu tinha um professor que falava assim... quando vocês se formarem, os que querem clínica, que era o meu caso, quando vocês se formarem, alugue um cômodo qualquer e mesmo que vocês passem dias e dias lá matando mosquito, pelo menos você vai estar com a porta do seu consultório aberta. Mas eu não tinha condição nem de abrir essa porta de consultório. Definitivamente eu não tinha a mínima condição financeira para isso. Então, a gente tem que procurar um serviço, né? Um emprego que te garanta um salário. E aí você é recém-formado, qualquer emprego realmente serve. E eu tenho uma história muito interessante que nos meus 2 últimos anos de estágio dentro da faculdade, eu fiz todas as áreas de estágio, eu fiz. E eu já sabia desde o início do curso que a minha grande paixão seria a clínica mesmo. Mas eu precisava, para começar a minha carreira, eu precisava de um serviço fixo, que a gente chama, né? Um trabalho fixo, com salário e tudo mais. E aí eu tinha definido nos meus estágios que eu não faria a área escolar, foi a que eu menos gostei. Na verdade, eu gostei muito da área empresarial, gostei da área hospitalar, mas a área escolar eu não queria para mim de jeito nenhum, não me identifiquei. E aí a gente não sabe muito bem os desígnios da vida ou de Deus, né? Um dia depois da minha formatura, adivinha, eu recebi uma proposta para trabalhar numa escola. E sem ter onde cair morto, né? Eu não pude nem sequer cogitar dizer não. E aí, nessa ocasião, graças a Deus, eu dei graças a Deus. Imagino e falei, bom, escola é tudo que eu quero e preciso, né? E assim eu fui para a escola, trabalhei na escola durante 1 ano, até depois abrir meu consultório. E depois aqui em Patrocínio trabalhei por 3 anos na Secretaria de Educação, de tal forma que eu estou completando 20 anos de psicólogo em janeiro e nunca mais saí das escolas. A escola hoje é minha maior cliente. Quando se fala em trabalhos de palestra e cursos, as escolas são hoje as minhas maiores clientes. É só você perceber que na lista de interessados para as palestras, né, escola de cabo a rabo, assim, né?
campeão de vendas. Então eu nunca mais saí das escolas. E depois eu comecei a trabalhar num cômodo inativo que tinha na casa dos meus pais. Eu ainda sem dinheiro para poder fazer o aluguel de uma sala, eu adotei um cômodo lá, um cômodo inacabado mesmo, e peguei móveis emprestados, enfim, e comecei a trabalhar lá. Os mais antigos aí, meus pacientes mais antigos, que eu sei bem quem são, vão lembrar disso. Tem gente que está comigo até hoje, entre idas e vindas, né? Sim, sim. E aí foi muito interessante, porque eu fiquei nesse lugar por uns 3 anos, até sim me capitalizar, enfim, e respirar, né, respirar, Roberto? Início e de poder, carreira é complicado, com certeza, né? Enfim, e foi assim que eu comecei, escrevendo para os jornais, participando de alguma entrevista na rádio também, e graças a Deus o pessoal de patrocínio me acolheu o meu trabalho. Roberto, e o que é a terapia? Hoje, com toda essa experiência que você tem, a acadêmica da faculdade e a experiência de consultório, o que é a terapia? Porque havia, pelo menos, há alguns anos atrás, um preconceito. Quem faz terapia é maluco, quem faz terapia é louco. E a gente vê cada vez mais que não tem nada a ver, que todo mundo deveria fazer, né? Novamente, você está me dando uma grande oportunidade, né? Porque a terapia, eu recentemente numa palestra, também numa escola, um aluno, eu até hoje não sei se ele estava fazendo graça ou não, mas eu não acredito que seja isso, ele me perguntou se terapia era para doido, né? E depois eu até publiquei isso num dos meus livros, e porque na hora aquelas respostas assim inspiradas, né, que você não imagina, e eu respondi para ele e para todos que estavam lá que, na verdade, a terapia não é para doido, a terapia é para quem precisa de ficar doido, né? Porque o doido é o último que passa num consultório de psicologia. O doido, ele não precisa da terapia, ele já está resolvido, né? Agora, nós não. Nós, de certa forma, nós fazemos malabarismos demais para sustentar o teto, não deixar a casa cair. Uma normalidade, né? Exatamente, e até essa a palavra mesmo, né? Então a gente precisa, muitas das vezes, adotar uma loucura controlada. Às vezes a loucura controlada é partir desse trabalho onde você está, partir para uma nova empreitada, partir para um novo amor, partir para uma nova cidade, e a pessoa não tem coragem suficiente para enlouquecer nesse sentido. Ou como a gente brinca, para enlouquecer. A gente, para crescer, a gente precisa adotar pequenas loucuras no nosso dia a dia. E essas loucuras, elas com certeza nos fazem bem. Se você percebe que isso não está desrespeitando o outro, que você não está invadindo o espaço do outro, então você pode confiar que essa loucura ela vai te levar a algum lugar. Basta a gente lembrar o seguinte, as pessoas que de alguma forma fizeram algo genial pela humanidade, mesmo no nosso espaço pequeno aqui, quando você encontra uma pessoa genial, num primeiro momento, ela foi taxada de louca. Pode ter certeza. Quando você escuta alguém falando, Leide, você é louca. Você é louca de pensar assim, você é louca de fazer isso, você é louca de investir nisso. Pode ter certeza que isso, num primeiro momento, é escutado por mim como um elogio. Por quê? Porque por essa falta de loucura, as pessoas têm adoecido. Aí eu venho de uma forma mais objetiva e também poética, está nesse texto que você citou, que a definição mais bonita que eu vi sobre o que é ser psicólogo é que o psicólogo é aquele que ajuda a pessoa que está diante dele a redescobrir a própria voz. Por quê? Porque nós temos tantas vozes dentro de nós, a voz dos nossos pais, a voz da sociedade, a voz da religião, a voz dos nossos amigos, da expectativa que colocam em nós. E aí a gente vai vivendo de acordo com essas vozes, menos com a nossa. E a nossa voz talvez seja o âmago da cebola descascada. Então você tem que ir descascando a sua cebola, tirando essas vozes que atrapalham você de ter a sua própria voz. Quando você descobre a sua própria voz, você pode até ouvir a voz de outras pessoas, mas com certeza, com exclusividade das pessoas que te amam. Porque as pessoas que te amam, elas provavelmente elas não vão falar, te amam de verdade. Você define, a pessoa me ama, ela não tem ignorância,
se ela souber falar comigo, aí eu escuto. Não é o caso do pai que chega para o filho e fala, você tem que fazer curso tal. Mas isso vai de encontro com o programa passado, que isso é um ditador. Quando a pessoa ama, quando ela se sente amada, ela percebe que aquele pai foi até ela e se interessou pelo mundo dela. Então a terapia é você dar voz à pessoa que está com você. E nesse sentido serve para todos nós. Porque todos nós em algum momento precisamos nos despir de alguma forma dessas vozes todas que nos impedem de ser quem somos. Então todo mundo pode fazer terapia, é indicado para todo mundo. Começando pelo psicólogo, né? Então, você faz, Roberto? Já fez? Não, eu já fiz muito tempo, principalmente na época de faculdade, eu já fiz. Sim. Aqui, diante de algumas dificuldades que a gente tem, por 2 vezes eu senti uma necessidade, fui, nesses 20 anos, até Uberlândia, fiz algumas sessões, mas realmente, de acordo com essa dificuldade, a gente nem sempre consegue dar sequência, né? Mas a terapia é para todos nós. Tem até as piadinhas, né? Diz assim que a mulher chegou no psicólogo, né? E já foi logo falando, olha, eu tenho dupla personalidade. O psicólogo virou para ela, então senta aqui, vamos conversar nós 4. Ele também tinha. A gente percebe, Roberto, que de uns tempos para cá, pelos programas de TV, tanto na TV aberta quanto na TV a cabo, o quanto tem crescido programas com o tema psicologia, com esse tema da terapia. E eu vejo assim, por exemplo, eu já vi vários, sempre uma ajuda para aquela pessoa que busca o autoconhecimento e aceitar a si mesmo, porque não é fácil a gente aceitar a gente mesmo, né, Roberto? É difícil, é uma luta, é uma vida para a gente se aceitar. É o que a gente fala sempre, assim, o que eu procuro lembrar é uma comparação talvez meio ilógica, mas para a gente entender, você troca de roupa em 2 minutos, mas você leva até uma existência inteira para trocar de coração. Sim. Né? E às vezes nem troca. E às vezes nem troca. Então, a terapia, a terapia é uma síntese da vida. Ela é tão trivial, que é coisa mais básica, mais humana que escutar e falar. Agora, o que é interessante disso é que se você está num ambiente seguro, se você está com uma pessoa que, além de acolhedora, no sentido humano, ela tem também técnicas para te ajudar, você está totalmente predisposto, e você está totalmente predisposto a poder falar das suas coisas, você falar dos seus problemas, você revelar os seus segredos, não só alivia, como é curativo. E como se não bastasse isso, a pessoa poder receber uma palavra de orientação, muitas vezes uma palavra amiga mesmo, mas que ela não vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma técnica, de uma afirmação, de um estudo. Então a pessoa ela se sente fortalecida para poder, aí sim, se conhecer melhor, fazer o que é necessário fazer, né? Não só fazer o que gostaria de fazer, mas muitas vezes se fortalecer para fazer aquilo que é necessário. E, Roberto, há casos também que, por exemplo, o jovem vai fazer a terapia e aí há uma necessidade também de buscar a própria família para que haja uma terapia conjunta, porque se você só tratar do jovem, ou às vezes só tratar do pai, ou só da mãe, o ideal é fazer uma terapia conjunta também. Não digo que eles estejam sempre juntos na hora da terapia, mas conversar com cada um separadamente. Já existem essas possibilidades? Existem essas possibilidades, acontecem semanalmente, mas assim, a gente também entende que a terapia ela tem um custo, né? Sim. Então é um investimento e via de regra não é um investimento muito barato também. Então as pessoas, elas muitas vezes a família toma consciência de que precisa, de todos ali às vezes precisam mesmo, né? Mas aí a gente coloca numa ordem de prioridades e vamos fazendo um trabalho individual. Agora, dentro do trabalho individual, isso varia de psicólogo para psicólogo. Eu, por exemplo, tenho essa ferramenta, eu sempre gosto, com a autorização da pessoa que está comigo, eu gosto de chamar a outra parte, sabe? É importante você ouvir a outra parte, desde que essa outra parte, vindo ao consultório, não seja ameaçadora para quem está lá comigo,
né? Mas agora, parece curioso e engraçado isso, mas acontece muito de o pai ir fazer terapia, buscar terapia para o filho e descobrir na consulta que quem precisa é ele. Né? O que mais precisa às vezes é ele. Ou o contrário, a esposa também liga para o marido fazer a terapia e se porventura acontecer dela ir no primeiro encontro, né? Aconteceu comigo isso essa semana. A esposa ligou para o marido fazer terapia, ele estava de acordo em fazer, mas na hora que chegou lá, ele pediu para que ela entrasse junto com ele. Quando a sessão terminou, nós 3 chegamos à conclusão de que a terapia deveria ser de casal. Entende? E não, você faz essa terapia de casal? Faço essa terapia de casal. A única situação hoje que eu não atendo, porque já deixei isso, é a terapia infantil. Né? Até 12, 13 anos de idade eu não atendo mais. Mas acima de 13, 14 anos, independente do problema, do que for, eu recebo para uma consulta, para a gente conversar e trilhar e traçar um plano de ação para o tratamento. Roberto, pela experiência que você tem, quase 20 anos de consultório, eu imagino que você já tratou todo tipo de problema, né? Leide, tem horas que eu penso isso, mas aí chega um lá e me desmente, né? Sério? Porque tem de tudo, né? Realmente, eu penso assim que é difícil hoje pensar que não, né? Mas eu já atendi, eu acredito que, se não tudo, mas é bastante coisa, viu? Pensa numa coisa aí. Talvez seria melhor você me perguntar, né? Eu gosto de exagerar. Por exemplo, você já tratou algum psicopata? Um psicopata, eu já, assim... não. Explica o que é o psicopata, né? Primeiro, para que as pessoas entendam. O psicopata, tratando assim bem basicamente, Sim. é uma pessoa avessa e sem sentimentos, né? Então, ela não tem sentimento, ela não nutre nenhum afeto, e isso pode chegar a consequências graves, como, por exemplo, matar, né? E sem nenhum sentimento de culpa, né? O psicopata vive mesmo sem um sentimento de culpa. Falar da psicopatia é um tanto até fácil no sentido da gente falar dos atendimentos. Da patologia, porque, né? Você sabe por quê? Porque a patologia, a psicopatia, ela tem vários níveis. Então, tem até um livro que estourou aí, né, que ele mora ao lado. Você pensa que não, mas o seu vizinho pode ser, né? Ai, dá até medo. Dá medo mesmo. Então, exatamente por causa disso. Então, nesse sentido amplo, você pode ter certeza que eu atendi, sim. Mas nem sempre eu preciso de falar para a pessoa, você é um psicopata. Né? Claro. Mas a psicopatia, ela tem vários níveis. E um dos níveis da psicopatia mais comum é daquela pessoa que não suporta a felicidade alheia. Isso pode ser considerado uma psicopatia. Então ela destrói a felicidade do outro, ela tenta pelo menos destruir o Vira sucesso objetivo de do vida, outro. Roberto. Vira objetivo de vida, destruir a felicidade do outro. Destruir a felicidade do outro. Então, como ela não consegue crescer, ela atinge aquele que ela acha, que ela julga estar acima dele, e aí ela faz isso de várias formas, colocando não só o veneno dela, né, no sentido assim de atrapalhar aquela pessoa, seja no sucesso, seja, enfim, tudo que ela invejar daquela pessoa, e isso pode ser uma psicopatia. Pasmem, isso acredita entre cônjuges, mãe e filho. Mãe e filho, isso é amigo, isso é mais comum ainda, porque a psicopatia, ela parte disso. Roberto, você disse que já tratou, enfim, de vários casos e sempre tem um que te surpreende. Teve algum assim que te surpreendeu, impactou ao longo da vida? Porque eu, como jornalista, eu tenho algumas matérias que eu fiz que assim, elas são inesquecíveis. Algumas pelo lado ruim, que foi uma situação de tragédia, e outras pelo lado bom. Você, enquanto psicólogo, teve algum caso assim que você pensou, que te marcou muito? Ô, Leide, assim, porque tem várias marcações. Dá com gente, pois é, né? Tem várias marcações, mas assim, eu posso falar aqui rapidão de 3, assim. Eu vou falar rápido pra gente finalizar, que eu sei aí. Então, assim, primeiro, eu tive um caso de drogas, que foi o caso, eu atendi muitas pessoas usuárias de drogas, e esse caso me marcou muito, porque ele era viciado em remédio, e foi o pior caso de droga que eu já vi na vida.
Já atendi gente com cocaína, com alcoolismo, e mesmo nas fazendas, trabalhei intensamente durante 4 anos nas fazendas de recuperação aqui, fiz minha pós-graduação em drogadição, mas não teve caso para mim que me chamasse mais atenção dele, porque é aí que acontece, se bater alguém na sua porta pedindo remédio, você vai negar? É claro que você não nega. Estou com uma dor de cabeça, você tem uma Neosaldina aí? Nossa, direto escuto isso. Então, mas essa pessoa chegou a fazer isso, ela saía na rua para poder tomar remédio, né? Isso dá pano para a manga para a gente conversar. Eu tive casos de suicídios, né? Então, assim, isso realmente marca a gente por um lado, também muito triste, é difícil para o psicólogo, porque a gente se sente muito impotente, né? Mas recentemente eu tive um caso que eu achei muito interessante, engraçado, isso deu pano para a manga também na internet aí, que foi muito interessante e me marcou muito, porque eu recebi um pai que tinha recém se divorciado da esposa, e aí eu conto isso nas palestras, o povo morre de rir, né? Porque aí ele chega então para essa consulta e assim, meia hora custando a falar de tanto choro, mas fixando numa coisa. Nós nos separamos e a minha mulher foi embora. Ela se mudou e foi embora. Falou isso umas 10 vezes, né? E eu lá entregando lenço, conversando, explicando, e ao mesmo tempo pensando assim, esse cara não sabe o quanto Deus é bom, porque mandou esse cara para mim e eu sei a dor desse pai, porque eu também, aconteceu isso comigo, né? Eu também me separei, minha mulher foi embora e levou meus 2 filhos, né? Você quase chorou junto, eu quase chorei junto. E aí eu fiquei ali pensando com ele, torcendo assim, rezando, pedindo a ele o seguinte, tomara que tenha mudado essa mulher para menos de 1.000 quilômetros, porque os meus filhos estão a 1.000 quilômetros de mim, né? Então, assim, que dor é essa, né? E aí, então, eu te entendo, eu também quero te falar algumas coisas e tal. Mas aí, na hora que ele acalmou um pouco, já lá se iam 30 minutos de terapia, eu perguntei para ele, mas a sua ex-esposa mudou para onde com seu filho? E aí ele me responde, para o centro. Tá na mesma cidade. Eu falei, para onde? Mas a gente assim ri, porque parece que é engraçado, mas para a pessoa foi uma dor, né? Mas você pensa. Aí eu falei, para onde? Ele falou, para o centro. Eu falei, que centro? Eu te falo de coração, eu pensei que fosse um centro que abrigasse pessoas e tal, alguma vila, alguma coisa assim. Ele falou, não, a gente morava na Morada Nova e ela foi para o centro. Aí eu falei, não acredito, olha, agora você vai me ouvir. Agora você vai ouvir a minha história, Prepare seu coração para as coisas que eu vou te contar. Exatamente. Então agora, deixa eu te contar uma parte da minha história para você saber. E assim, a gente ri porque para ele também depois foi engraçado. Eu falei, não, peraí, vamos, eu te entendo, é uma dor mesmo, mas eu vou te falar, eu estaria no céu se a minha ex-esposa tivesse se mudado daqui com os meus filhos para outro bairro, pensa, né? E aí o resultado disso assim, é que nós conversamos muito, né, com todo respeito, com todo carinho. A dor dele era uma dor real, a gente não pode negar isso, mas às vezes a pessoa é bitola, ela mergulha tanto na dor que ela não consegue enxergar um palmo à frente de si mesma. E aí é nessa hora que a terapia ajuda, enfim. E lembrando aqui de imediato, eu me lembrei desses 3 casos. Roberto, muito obrigada mais uma vez pela sua espontaneidade, pela tranquilidade com a qual você fala dos seus problemas pessoais também. Se deixa assim, ele também tem problemas, né? Graças a Deus. Não sou só eu que tenho, né? Não são poucos não, viu? Não é? Obrigada, tá? Obrigado a você. Obrigada mesmo. Roberto nas redes sociais? Roberto Vida Nova, telefone 9109-9676. Esse foi o Roberto Vida Nova em mais um programa Mente Aberta aqui na Módulo. A gente volta na próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicerp e Criar Design.